André, você quer que eu aprenda a investir, mas eu tenho dívidas. Como que eu faço? É uma pergunta que eu recebo com mais frequência do que eu gostaria, como educador financeiro. Mas vamos desenrolar isso após a nossa vinheta. Bom, pessoal, hoje, no atual momento que esse vídeo está sendo produzido, nós estamos com 70 milhões de brasileiros endividados. E muitos deles com superendividamento. E esse estado, ele é muito ruim porque a pessoa ela realmente não consegue sair. E existem alternativas, né, que incentivos governamentais, como o Desenrola Brasil, que vai dar mais instrumento para essas pessoas saírem do endividamento. Então nós queremos agir aqui neste vídeo com o objetivo de ajudar quem está nesse processo de endividamento e na prevenção daqueles que não estão. Afinal, nós estamos passando por um período, não só no Brasil, no mundo, de problemas econômicos. Então vamos lá. Uma dica muito prática que eu uso para os meus alunos, quando eu vou argumentar com relação a começar a investir naquele momento ou não, é uma dica muito prática que nos ajuda a entender o nosso estado de endividamento. Como você faz? Você vai pegar todas as parcelas que você tem de dívida, aquelas que você paga e aquelas que você não paga, todo tipo de parcelamento. Se a soma dessas parcelas ultrapassar 30% da sua renda, você já está com más notícias, já é bastante perigoso, tá? Então, em exemplos práticos, imagine que você e a sua família, você ganhe e produza 10 mil reais por mês. Se a soma de suas dívidas ultrapassar 3 mil reais por mês, certamente você pode passar por sérios problemas financeiros. Qual que é a ideia aqui prática, então? Se você fez esse exercício e você ultrapassou 30%, não vá fazer mais dívidas. Elimine algumas para depois estudar se é viável ou não fazer. E aquele que não está com 30% e querer gastar mais do que isso, se ultrapassar, não faça. Não é um bom momento para fazer dívida. Tá? Aliás, nenhum momento é bom momento para fazer dívida no ponto da educação financeira. Mas vocês entenderam a lógica. E tá, André, e agora? Bom, o segundo passo é pegar aquelas dívidas e tentar achar a taxa de juros que está sendo aplicada nessas dívidas. Se a gente puder escalonar uma ordem de grandeza, né? Eu vou colocar aqui uma ordem bastante conhecida, mas ela pode se inverter com o passar do tempo em alguns casos, mas ela é um bom referencial. Então, se a gente pudesse colocar entre dívida cara para dívida barata, a dívida mais cara normalmente é do cheque especial. Essa você nunca deve ter. A segunda dívida, também muito cara, é de cartão de crédito. É quando você não paga a fatura. É extremamente alta, independente do momento do país. Então essa você nunca deve ter. E aí existe, por exemplo, o crédito pessoal, que hoje em dia as pessoas estão fazendo muito. E hoje elas estão com juros muito altos, né? Depois nós temos aqui financiamento de automóvel e, por fim, financiamento de imóvel. Então essa seria a ordem de grandeza das dívidas mais caras para as menos caras. Bom, André, a minha dívida da loja ou a minha dívida do carnê não está dentro disso que você falou. Certamente vai estar navegando, né, a taxa de juros entre esses que eu citei. E aí, André, vamos supor que eu te coloque essa situação. Você me coloca as suas dívidas e você tem dinheiro para pagar uma delas, qualquer uma delas, mas tem que ser uma delas. E aí tem um número bastante interessante que nós devemos procurar, que vai nos auxiliar a dizer que essa é a dívida mais cara. E esse número mágico, ele é expressado pelo custo efetivo total. O custo efetivo total
ele dá o valor da dívida, né, com todas aquelas taxas, tributos, tudo que é escondido, né, pelas entidades financeiras, ela, por lei, ela tem que expressar nessa taxa. Então, vamos colocar o seguinte cenário. Você tem 4 dívidas e essas dívidas são variáveis e você tem dinheiro para pagar uma delas. Qual que você poderia pagar primeiro? Aquela que tiver com o custo efetivo total maior. Por quê? Porque se ela tem o custo efetivo total maior, a quantidade de dinheiro que vai sair de você para pagar aquela dívida é maior. E às vezes isso nos confunde um pouco, porque às vezes a parcela do custo efetivo total que é maior, ela normalmente é menor do que a outra dívida. Isso gera um pouco de confusão. Então, uma forma bem prática de você localizar quando você não tem dinheiro para pagar todas as dívidas, né, você tem que focar as suas energias na dívida mais cara. Né? E uma forma de você encontrar a dívida mais cara é localizar o custo efetivo total. É isso, gente. Se você seguir esse caminho, e você vai escalonando o custo efetivo total das dívidas e você vai eliminando do custo efetivo maior para o custo efetivo menor. E assim você vai reduzindo as suas dívidas, buscando ficar abaixo dos 30% da renda. E de preferência, sem nenhuma dívida. Porque para você comprar alguma coisa, você deve reservar em reserva de emergência, fazer a provisão e aí adquirir. Então isso nós conversaremos em vídeos futuros para que, quando você sair disso, com ou sem ajuda governamental, com o seu próprio esforço, você não volte mais a essa situação. Porque normalmente, quando você consegue sair disso, por falta de educação financeira, passa de um tempo, você volta a se endividar. Então a ideia é que você comece a entender finanças para saber até onde você pode ir e como faz para obter as coisas que você deseja sem se endividar, porque isso é totalmente possível. Basta organização e um pouco de estudo. E é isso, pessoal. Gostaram das dicas? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Quer ajudar o canal? Mais uma vez, se inscreva, deixa o seu joinha e aperte o sininho para receber os novos vídeos, que tem bastante conteúdo legal vindo pela frente aí. Um abraço, até mais.